Gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês que estão aqui e para vocês que estão em casa. Responda com um simples amém ou fique em silêncio se você discorda. Vocês creem que a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor? Vocês que estão em casa também acreditam que a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor? Vou fazer uma pergunta que essa eu já sei a resposta para os irmãos que estão aqui nessa manhã. Existe uma promessa da parte de Deus que alguns que fazem parte da igreja não passarão pela morte. Serão transformados e serão arrebatados juntos com os que morreram e na ocasião ressuscitaram. Você que está aqui, você que está em casa, gostaria de ter esse privilégio de não morrer, de ser transformado e ser arrebatado para os céus? Sim? Sim? Pois se prepare, que todos os teólogos dizem que a igreja ou será arrebatada antes da grande tribulação, ou no meio da grande tribulação, ou depois da grande tribulação. Os que dizem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, dizem que a igreja passará pelo princípio das dores. Os que dizem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, você tenta imaginar o que a igreja passará. E os que dizem que a igreja passará pela grande tribulação, tenta imaginar o que a igreja passará. Será que se eu fizesse a mesma pergunta, você ia dizer sim de novo? Será que você está preparado para passar os princípios das dores, a grande tribulação, se for o caso? Eu não vou perguntar não. Eu não vou perguntar não, se vocês estão preparados para isso. Mas eu quero dizer para todos vocês que estão aqui e os que estão em casa, que se Deus preparou para que nós passássemos pelo princípio das dores ou pela grande tribulação, não te preocupa. Jesus disse: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler um versículo como base para a mensagem desta noite, desta manhã, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 22. E não vai ser nem o versículo todo, vai ser só a parte A deste versículo. Romanos capítulo 11, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Eu só quero ler essa parte. Vamos juntos? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Mais uma vez. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Podeis sentar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Acredito que você já ouviu essa frase e você vai ouvir muitas vezes. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Vamos juntos? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Verdade. Deus jamais deixará de ser bom. É um de seus atributos, a bondade. Só que Deus não é só bom. Deus também é justo. Deus também é severo. Daí a razão de Paulo chamar a nossa atenção, chamar a atenção de todos. Considerai, pois, a bondade de Deus. Não tem nenhuma dificuldade da gente entender e da gente considerar a bondade de Deus. É coisa que nós desfrutamos. Porém, muitos estão desconsiderando, muitos não estão considerando a severidade de Deus. E isto já é previsto pelo próprio Deus, que no fim dos tempos, a igreja vai se misturar, a igreja
visível, não a igreja invisível. A igreja vai se misturar de uma forma tão intensa que Jesus fez a seguinte pergunta: quando eu voltar, porventura encontrarei fé na terra? Você já parou para pensar nessa pergunta feita pelo Senhor Jesus? Que pergunta séria Jesus fez. Quando eu voltar, Jesus vai voltar, irmãos? Vai, claro que vai voltar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas ele fez essa indagação: quando eu voltar, porventura encontrarei fé na terra? O mundo está caminhando. O mundo está caminhando para uma situação onde as escrituras sagradas estão se cumprindo de maneira literal. Eu louvo a Deus, porque cada dia que se passa, eu percebo que a Bíblia Sagrada é de fato. Não que eu tivesse alguma dúvida, mas é porque tem coisas que estão acontecendo aos nossos olhos. Coisas que a gente nunca iria imaginar, mas está acontecendo. Puxa vida, você já pensou, você para entrar no templo, no santuário, colocar um aparelho na sua testa? Você nunca parou para pensar nisso? Você nunca imaginou que isso um dia poderia acontecer? Você nunca parou para pensar, você nunca imaginou que isso poderia acontecer? Está sendo feita uma vacina, que deve ser lançada agora em 2021, talvez em 2022 no máximo, patrocinada por o homem mais rico do mundo. E essa vacina, ela tem um número de identificação, de registro no cartório. Ela chama-se 666. Irmão, isso é coincidência? Não, isso não é coincidência. Um determinado pastor teve a curiosidade, se eu vou no cartório, saber se tem a 667 e se tem a 665. Porque se tiver uma coincidência um negócio desse. Mas não tem. Não poderia ser qualquer outro número? Sim, poderia ser, mas não é, é 666. O palco está preparado. O mundo está pronto para receber. Só não vê quem não quer ver. Mas nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, devemos estar atentos. Não é à toa que Paulo diz: considerai a bondade de Deus e a severidade de Deus. A bondade de Deus, ela se revelou de uma forma intensa na pessoa bendita, gloriosa, magnífica, excelsa, soberana, grandiosa do Senhor Jesus Cristo, que subsistia em forma de Deus, mas não teve como usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de homem, e como homem nasceu de uma manjedoura, viveu entre os homens, sofreu calúnia, perseguição de todo tipo. E ele fez questão de dizer em uma certa ocasião: não precisa que ninguém me fale a respeito dos homens, eu sei quem é o homem. Muitas e muitas vezes ele foi acusado de estar junto de pecadores, mas ele sabia quem eram os homens, ele sabe, ele conhece. Isso é uma prova da bondade de Deus. Talvez a gente pense, ou talvez a gente ache, talvez a gente imagine que Jesus nos amou porque nós estamos aqui na igreja. Não, Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não sei se é o caso, espero que não tenha sido, e se foi, não é nenhum desmerecimento, pelo contrário, é para que você ame mais o Senhor ainda. Talvez entre nós tenha alguém que viveu na sarjeta do pecado, no lamaçal do pecado, cometendo todo tipo de atrocidade, todo tipo de pecado, e a graça de Deus te alcançou. E se isso for o caso, motivo de você louvar, exaltar, glorificar ao Senhor muito mais. Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E este amor, esta bondade de Deus, o Senhor faz questão de dizer que ela foi distribuída, que ela foi manifesta para todos os seres humanos. Pessoas que a gente olha hoje e diz: não merece, ele não é digno, quem faz um troço desse não merece. A gente diz, a gente pensa, mas nós não somos Deus. Deus olha para ele, Deus olha para nós do mesmo jeito que ele olha para todos, porque ele não faz acepção de pessoas.
Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz: conheceis a graça do Senhor Jesus, foi manifesto, trazendo salvação para todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11, você pode ler, você pode conferir, você pode observar se estiver na tela. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Olha, eu converso com crentes, eu converso com pessoas não crentes, e tem coisas que se faz que os crentes não pensam diferente dos incrédulos. Vocês são conhecedores de um fato que aconteceu com uma criança de 10 anos agora há pouco. E eu ouvi crente dizer: se eu pegasse, eu matava com as minhas mãos. E eu vi crente dizer: se eu pegasse, eu matava também com as minhas mãos. Mas o amor de Deus é uma coisa completamente diferente. A gente não consegue entender, porque nós somos limitados. A gente não consegue entender, mas a gente pode crer, a gente pode desfrutar, a gente pode considerar a bondade de Deus e a severidade de Deus. Andam lado a lado.